Om Shanti. Muy buenos días a todos, todas que estão aí conectados, que estamos para compartilhar o amor de Baba, momento super especial para nos juntarmos, conectarmos e escucharmos, né, as diretrizes divinas. Então, a isto vamos. Muito bem. Hoy vamos compartir la Murli, que es de 21 de febrero de 2023. ¿No? 21 que tiene significado tan lindo para nosotros. Vamos ler, vamos compartir. ¿Les parece? Ok. Entonces, la esencia dice, dulces hijos, no sean atraídos hacia nada. Converte-os em um mendigo completo em relação a todo, incluído vuestro cuerpo. Continua recordando a terra de Shiva e a terra de Vishnu, terra de la paz e terra de la felicidade. A pergunta para hoje: em que aspecto o Padre, o Senhor de los pobres, hacia los hijos pobres iguales a Ele? A resposta de Baba? Baba diz: al igual que eu sou de coração generoso e tomo todo lo que vale como la paja e os dou la soberania de la mesma forma. Aunque vosotros, hijos, sois pobres, deveis volveros generosos de coração. Abre uma universidade divina. Abre uma universidade divina com só um pouco de dinheiro. Não há nenhum gasto nisso. Se incluso 3 ou 4 pessoas recebem um bom fruto de isso, é uma grande fortuna para quienes abriram o centro. Simplesmente permanece dignos. Nunca difameis ao Satguru bajo a influência de la lujuria e de la ira. Om Shanti. Bab, Dada e Mama. Existem 2 madres, la abuela e la madre. Esse é vuestra madre maior. ¿No? Pero Jagadamba se ha convertido en el instrumento para cuidar de los hijos. Shiv Baba é aquele que tem muitas formas. Ou é madre, padre, abuela. E Brahma Baba como instrumento, nossa madre, pero como Baba está explicando, se necessita de uma madre para cuidar de los hijos, físicamente madre. Então, el Baba juega com vosotros e os entretene mucho. Hay mucha celebración. Quando uma pareja se compromete, tem uma celebração e antes da cerimônia de la boda, ambos levam roupa rota e les han frotado com azeite. Esses são os costumes hindus de preparação para o matrimônio. Esse costume se ha tomado de aqui. El Padre os explica a vosotros, hijos, converte-os em mendigos completos, aqueles que não estão apoiados em nada fisicamente. Se não tenéis nada, lo recebereis todo. Não deveria quedar nada, nem sequer vuestro cuerpo. Conecta vuestro intelecto em yoga, solo com a terra de Shiva e a terra de Vishnu, que não há atração
nada más, que no haya ninguna atracción más. Definitivamente tenéis que haceros puros. Mira cuánto se alaba a Mira. Mira quanto se alaba a Mira, não, a la devota. Ella não estava preocupada por la opinión de la sociedad. Se hizo muy famosa devido a su pureza. E esse personagem famoso das escrituras, que ella tinha tanto amor por Krishna, que seu coração não tinha atração por nadie. Não? Ela teve que casar com outra pessoa, pero el amor de ella estava com Krishna. Ella renunció al veneno para ir a la tierra de Krishna, a igual que una esposa se sacrifica en la pira funeraria de su marido. ¿No? Também costumbres que havia na Índia, não sei se aún estão, não? Quando a condição de ser viúva é tão delicada que elas preferiam ir a la pira funerária com o marido para não ter uma vida tão mala. Então, não foi que ao recordar Krishna, Mira foi a la terra de Krishna. La terra de Krishna não existe nesse momento. Mira devia haver existido há uns 500 a 700 anos. Era uma devota muito boa. Por isso, deve haver nascido de bom devoto. Seu nome continua recordando-se muito. Essa Mira era uma devota, mientras que todos os outros os convertís em novo título, además de mendigo completo, miras del conhecimento. Habéis venido aqui para convertir-os em imperatrizes de la dinastia del Sol e de la dinastia de la Luna. Aunque los que não estão educados tendrão ao princípio que inclinar-se ante los educados, aún así se convertirão em imperatrizes. Se alguém olvida sua infância e suelta a mano de baba, nunca se poderia converter em uma imperatriz. Em vez de isso, se reivindica status mais bajo, incluso entre los súditos. Ella irá al paraíso, pero reivindicará status mais bajo. Baba a explicar. Deverias perguntar que quem quer que eles estão fazendo devoção. Repito. Deveria perguntar que querem quienes está haciendo devoção, por que hacen devoção de Krishna? Não, aqui é para quienes perguntar a aqueles que estão haciendo a devoção. Por que hacen devoção de Krishna? Sem dúvida, devem querer ir a seu reino, pero como podem ir allí? Como podem ir allí? Muitas pessoas dizem que querem paz. Sin embargo, o mundo inteiro está intranquilo. Que se lograria se solo uno de vosotros recebera paz? Podemos hacernos constantemente felizes para 21 nascimentos. As deidades eram constantemente felizes nessa vara. Agora se está estabelecendo esse reino. Aqui é o reino de Maya e não pode haver paz. O lugar de la paz é diferente ao lugar de la felicidade. Repito essa frase. O lugar de la paz é diferente ao lugar de la felicidade. Em la tierra de la felicidade, todos são felizes. Nenhuma sola persona é infeliz. Que maravilha. Luego, em la tierra del pesar, nenhuma sola persona é feliz.
Tal como são o rei e a reina, assim são os súditos. Todos estão infelizes. En la tierra de la felicidad, ni siquiera los animales experimentan pesar. La tierra de la paz es diferente. Se le chama la tierra de Nirvana. Eles dizem que tal e qual persona se foi a la tierra del Nirvana. Sin embargo, nadie ha ido allí. Se alguém foi, que isso antes de ir? Todos todavia são infelizes. Há muitas lutas, peleas. Alguns dizem, los hindús deveriam sair de nosso país. Outros dizem, fulano de tal deveria deixar nosso país. São incapazes de tolerar-se uns a outros. Agora, incluso o padre vê que há inumerables religiões e que continuam lutando. Por isso se vão a eliminar todas as religiões corporais. O padre disse, sea qual sea a religião a la que pertenecem, eu les sacarei de todas as religiões corporais. Em la Edad de Oro, solo existe la única religión de las deidades, ¿no? Que no es una práctica religiosa, en realidad el estilo de vida, ¿no? El dharma de essas almas, e nosotros que vamos estar nesse estado de tanto bem-estar, de harmonia, de felicidade, plenitud, então Baba chama isso a religião original del ser, ¿no? Os outros hijos tenéis todo esse conhecimento em vuestro intelecto. Deveriam levar um quadro com vosotros. Deveriam levar um quadro e ir explicar a los que estão em la etapa de jubilação. Deveriam ir a los templos. Deveriam perguntar-lhes. Se mostra Shiva delante de Shankar. E por isso ele, Shiva, deve ser mais. Se está delante de Shankar, deve ser mais. Exatamente, mais elevado que Shankar. Não é assim? Se Shankar é Deus, então, que necessidade há de manter o Shivalingam delante dele? Los sannyasis se chamam a si mesmos los que têm o conhecimento do elemento Brahma. Eles não sabem nada sobre Shiva. O elemento é um lugar de residência. Não creem que o elemento Brahma e o grande elemento do mundo das almas sejam um. Bem, se têm o conhecimento do elemento Brahma, por que se lhe chama a si mesmo Shiva? E entre parênteses aqui, Baba está recordando, não, que está contraditório isso, porque eles cantam o mantra, Eu sou Brahma, Eu sou Shiva. Creem que Shiva e o elemento Brahma são o mesmo, não o elemento do lugar. O Brahma é o lugar de residência. A gente está muito confundida. Os outros hijos, ahora tenéis que hacerlos muito listos. Incluso podéis explicar a los sannyasis. Alguns de ellos que realmente pertenecem a la religião de las deidades também surgirão. Compreenderão o conhecimento rapidamente. Quienes se convertiram hace 3 ou 4 nascimentos não surgirão tão pronto. Não? Quem se convertiu à religião Sannyas há 3 ou 4 nascimentos, aún vai demorar um pouquinho para volver se é um Brahma. Quienes se hayan convertido recentemente surgirão rapidamente. Baba tem essa atração.
El Padre es el imán. ¿Qué otro título para nosotros hoy? El Padre es el imán y las almas son las agujas. Las agujas ahora se han oxidado. ¿Cómo puede una aguja oxidada ir hacia arriba? Sus alas están rotas. Qualquer coisa que esté oxidada se pone em parafina. Baba elimina el óxido de todos con néctar del conocimiento. Luego nos convertiremos em oro auténtico. De ser los señores de la piedra, agora estamos nos convertindo em senhores de la divinidad. Bharat era a terra de la divinidad. Mira que caro se ha puesto el oro hoy en día. Allí será muy barato. Bharat, que ahora se ha convertido en la tierra de la piedra, una vez más, se convertirá en la tierra de la divinidad. Nuestro intelecto continúa rotando esse ciclo. Solo quando gireis el ciclo em vuestro intelecto durante todo o dia, os convertireis em los reis e reinas que governam el globo. Nadie no mundo conhece essas coisas. Vosotros sabéis que quienes gobernam em la Edad de Ouro têm 84 nascimentos. Depois, quienes vengan en la Edad de Plata, sin duda tendrán menos nascimentos. Há uma enorme diferença entre 84 nascimentos e 8,4 milhões de nascimentos. Deve ser assim a duração do ciclo. Repito, de ser assim, ou se fuera assim, a duração do ciclo também teria que ser igual de larga, para que pudieran ter tantos nascimentos. Todas essas coisas são mentiras. Sempre dá-lhes primeiro quadro. Nunca deveis pedir dinheiro. Não? Quando estamos com livro ou quadro, que vamos a evento, estamos regalando algo, não devemos pedir dinheiro. Vuestra tarefa é dar-lhes a eles. Por isso, no início do amor de Baba, estava nos recordando hoje, coração generoso. Se eles querem dar algo, os lo darão voluntariamente. Se os perguntam o preço de algo, dizer-lhes, Baba é o Senhor de los pobres. Isso se distribui grátis a los que são pobres, pero los ricos podem dar tanto como quieran para que podamos imprimir mais. A estratégia de Baba é muito real. Nós outros não utilizamos o dinheiro para nosso uso personal. Aquilo que recebemos se utiliza para servir a la gente. Solo os ricos construirão casas de descanso para os peregrinos, etc., no que são sistemas também do caminho de la devoção. Aqui, incluso os pobres podem abrir centros. ¿No? Ahora sempre nos recuerda de los 3 pies quadrados de terra. O espaço para uma pessoa manter-se seria o centro. Não há gastos nisso. Por exemplo, alguns perguntam a Baba, deveria abrir um centro? Aí vai a resposta de Baba. Deveria abrir um centro? Deveria abrir essa universidade divina? Então, se incluso 3 ou 4 recebem bom fruto dessa universidade divina, é uma grande fortuna para aqueles que abriram o centro. Deveis ter coração generoso nisso.
Mira que generoso es Baba. Él toma la paja de vosotros y os da la soberanía. Solo los hijos dignos pueden hacer el servicio de Baba. ¿Qué harían los indignos? El Padre no daría una herencia a los que son indignos. Tenéis que revelar al Satguru. Se os volveis lujuriosos ou iracundos, isso significa que habéis difamado ao Satguru. Então, não podereis reivindicar um status. Tenéis que ser muito cautelosos. O padre disse: habéis estado recebendo uma herência de veneno de vuestros padres e madres. Um ponto muito profundo. Habéis estado recebendo uma herência de veneno de vuestros padres e maridos. Agora, esse padre e marido de mais allá os está dando a herência del néctar. Tenéis que dar o conhecimento del Criador e la creación a los de todas las religiones. Él, entre paréntesis, el Creador, reside en la tierra de la paz. Recordándole, podéis reivindicar la herencia de paz. Al reivindicar vuestra herencia, se absolverão vuestros pecados e irão a Ele. Esse conhecimento é para os de todas as religiões. Essas coisas são completamente novas. As escrituras pertenecem ao caminho de la devoción. Deambular de puerta em puerta, alimentar los sacerdotes brahmanes, ir de peregrinação. Todo isso é devoção. Aqui vuestro barco pode cruzar com solo esse conhecimento. Não há necessidade de ir a outra parte. Por lo tanto, dulcíssimos hijos, agora estáis yendo ao paraíso. Quienes bebem veneno, sem dúvida, criarão obstáculos, porque as pessoas do mundo inteiro são enganosas. Mirad, não há pureza em Bharat. Por isso, a gente continua tropeçando de um lado a outro, buscando. Tem muito transtorno e continuam haciendo huelga. Eles causam muitos problemas para o governo. O governo les disse claramente de onde conseguiremos o dinheiro para cobrir todos esses gastos. Então, a gente disse: todos os outros desfrutais e continuais acumulando dinheiro. Que crime hemos cometido nós outros? Necessitamos mais sueldo. E organizam huelgas, e desse modo, os negócios se paralisam. Tudo isso tem que suceder. Algumas vezes não podereis conseguir verduras, outras vezes não podereis conseguir leite. Haverá conflito em todas as partes. Depois de todos esses transtornos, haverá paz. A Arjuna se lhe deram visões de la destruição e de la terra de Krishna. Vosotros agora também estáis tendo estas visões. Alguém tendo visão por aí? Mira, em alguns lugares, quando não tem chuva, criam fogos de sacrifício. Em outros lugares, quando há muito transtorno, criam fogo de sacrifício por la paz. Sin embargo, solo el único Dios es pacífico. Solo quando Ele viene pode donar paz.
Solo esse é o otorgador. Mira, quão amados sois vosotros, hijos. Después de muitos nascimentos, habéis venido e os habéis encontrado com baba ao final. Assim que agora reivindica vuestra herencia completa. A los hijos se les chama aqui título em hindi que Baba vai nos dar. A los hijos se les chama tolputi, que significa tão dulces como tole. Tolput. Baba os alimenta com tole dulce. Esse é um dulce físico, mientras que esse é um dulce espiritual que o Padre espiritual dá. Permanecer consciente de alma é um destino muito alto e requer esforço. Baba disse: tenéis que permanecer conscientes de alma durante 8 horas. Luego podéis trabalhar para vuestro sustento. Recordando a matemática de Baba, que é tão precisa. 8 para trabalhar, 8 para descansar, e então se sobrariam 8. Agora temos que descobrir onde estamos ponendo essas 8, não? Então, se Baba diz, permanece despierto por la noche, que significa as horas matinais, e podereis experimentar um amor muito bueno. Há ingresso nisso, ó hijos, que sois conquistadores del sueño. Recuérdame a mim, vuestro Padre, em cada respiração. Rume el océano del conocimiento. Vuestros pecados se absolverán hasta el punto em que permaneceis em yoga, dia e noite. Ganareis um ingresso hasta el grado em que rumieis el océano del conhecimento. Então, Baba sempre dá esse enfoque, não? Através do conhecimento, vamos alcançar a riqueza, através do yoga, vamos alcançar a saúde. Sin embargo, há muito serviço que fazer. Se lhe perguntaras a Baba, então Baba diria, sigue sentado aí, continua descansando. Não é necessário perguntar, não? Porque uno já sabe que tem tanta coisa para ser. E se não está encontrando o que fazer, habla não com os instrumentos aí. Então, disse, pensou Baba em la opinião de la sociedade e em la gente? Repito a pergunta. Pensou Baba em la opinião de la sociedade e de la gente? Não? Brahma Baba. Ele pensou, estou recebendo a soberania, por isso deveria deixar isso a um lado. Não bastante? Sim, cada um tem seu próprio papel. Não há que avaliar a situação de cada um, não ir soltando o trabalho também assim como assim, não? As ataduras kármicas de cada um são individuais. Baba dá um conselho. Se tenéis dinheiro, podeis utilizar esse dinheiro de uma forma digna para o serviço espiritual. Porque se alguém pediu orientação para Baba, está a resposta. Se tenéis dinheiro, podeis utilizar esse dinheiro de uma forma digna para o serviço espiritual. Os outros hijos entendeis que, sem dúvida, há obstáculos nesse caminho do conhecimento, porque há o aspecto da pureza. Todos os que vêm para estabelecer uma religião têm que ser puros. Nesse tempo, a gente está muito sucia e impura. Eles criam muitos obstáculos, incluso criam alegatos falsos. Não deveis ter medo de essas coisas.
No importa lo que suceda, no debéis tener miedo. O Baba está nos preparando aqui para as difamações que a vezes sucedem, não? Uno tem que estar muito estável, com uma mirada muito ampla e permanecer estável. Todos esses alegatos também se fizeram há 5.000 anos. Igualmente se harão alegatos agora. Inventam muitas histórias falsas. Quando alguém não recebe uma boa resposta, uma resposta que lhe agrade, então cria transtorno. Paulatinamente, incluso os sannyasis, os santos, etc., e os de todas as religiões vendrão aqui, paulatinamente. Definitivamente, todos têm que tomar o conhecimento do Padre. Todos esses quadros irão a todos os lugares do mundo. Nunca os enfadeis, nem discutam com nadie. Não, repito na orientação, nunca os enfadeis, nem discutais com nadie. Aunque alguém os difame, não deveis enfadar-vos. Os outros hijos os deveriam de refrescar e fazer serviço. Dia a dia, as leis, as normas continuam melhorando. As leis e as normas do mundo continuarão empeorando, porque o mundo continua sendo-se tamo-pradhan. Vou repetir aqui para que vocês percebam o contexto do que Baba está falando, não? Baba está falando que aqui, o que Baba está nos preparando, educando, ensinando, cada dia vai melhorando, pero no mundo afuera vai empeorando. Então, repito. Disse, aunque alguém difame, não deveis enfadar. Os outros hijos os deveriam de refrescar e fazer serviço. Dia a dia, as leis e as normas continuarão melhorando, não? Nessa universidade divina. As leis e as normas do mundo continuarão empeorando, porque o mundo continua sendo-se tamo-pradhan. Nós outros nós estamos fazendo sato-pradhan. Acha! Os outros hijos sois rajirishis. Dirias que agora está nascendo tapácia para ir a vuestro estado de retiro. Nenhum ser humano teria a sabedoria para dar uma resposta assim. Essas pessoas nem sequer entendem que o estado de retiro é estar mais allá do sonido. Decís que sois Raja Yogis e que estáis fazendo tapasya para receber liberação em la vida. El que os está ensinando é o Padre Supremo, el alma suprema, el océano del conhecimento de mais allá. Se as madres se sientam e explicam dessa maneira, todos quedarão assombrados. Vá, madres, vá. Dizer-lhes, el Padre Supremo, el alma suprema de mais allá, nos está ensinando para capacitar-nos a reivindicar um status alto no futuro. Acha a los hijos mais dulces, amados, durante tanto tempo perdidos e agora encontrados. Amor, recuerdos e buenos dias de la madre, el padre Bap Dada. El padre espiritual disse, Namastê, a los hijos espirituales. Que decimos? Namastê, Baba, Namastê.
E a essência para o Dharma, não? Os pontos principais. Número 1. Incluso se alguém os difama, não deveis enfadaros. Nunca discutais com nadie. Refresca-os e depois haced el serviço. Refresca-os e depois hace el serviço. Não, Baba dá sempre muita importância o hecho de que necessitamos preparar-nos, llenarmos, por isso dava o exemplo de las horas de la mañana, para depois entrar no movimento de compartilhar conhecimento, trabalho, etc. Número 2, convierte-os em conquistador del sueño. Convierte-os em um conquistador del sueño. Permanece despierto por la noche y recuerda al Padre y rumia el océano del conocimiento. Pratica permanecer consciente del alma. Pratica permanecer consciente del alma. E a bendição que está preciosa, como sempre. Em lugar de separaros, que a palavra é vidyogi, repito, em lugar de separaros, vidyogi, que seas cooperativo, sa-yogi. E um yogi fácil, sahesh yogi. Al estar preparado, a palavra para estar preparado é intesan, intesan. Em lugar de esperando, interessar. Então, se Baba está rogando com todas as palavras, repito. Separaros, viyogi. Ser cooperativo, sa-yogi. Um yogi fácil, sahesh yogi. Ao estar preparados, intesan. E, em lugar de estar esperando, interessar. Explicação. Alguns hijos esperam e pensam, quando esse para isso, eu pararei. Quando esse não tenha conflito, eu me liberarei. Sin embargo, não é assim. Estes obstáculos de Maya e exames han de venir, de quando em quando, em diferentes formas. Assim que não espereis pensando, não, já não sirve essa desculpa, não espereis pensando. Se essa pessoa aprueba ou se essa situação passa, não pensa, o correto pensa. Eu he de aprovar. Hace preparativos para isso. Avança com o suporte do dedo de Shriman. Avança com o suporte do dedo de Shriman. E hace os cooperativos. E assim, um yogi fácil. Não seja, a vezes, cooperativos e, a vezes, os separeis. Lindo, não? E profundo. Slogan. Incrementar. Incrementar o fervor e entusiasmo de muitas almas. Com vuestro fervor e entusiasmo es hacer serviço verdadeiro. Om Shanti. Então, não? Fui mencionando muitos pontos durante a Murli, não veio necessidade de tanto rumiar, mas o que mais chamou minha atenção nessa Murli foram duas coisas. Uma é isso de Baba dizer, não, ter um coração generoso, não importa quanto tenhamos, sempre há suficiente para compartilhar. Não ter medo de compartilhar, porque mientras mais o coração se abre,
más espaço há para receber, não? A energia de Baba, os buenos desejos, e estando nessa atmosfera elevada, mais as coisas chegam e mais serviço podemos fazer. Temos que ter essa fé firme, basada no entendimento. Podemos provar com os outros mesmos. Ela dizia que mesmo os pobres podem fazer serviço, que aqui o tema não é o dinheiro, é um coração honesto, né? A energia chega quando há essa abertura de querer compartilhar os tesouros, definitivamente todo se abre e as pessoas que podem vão a cooperar. E nossa riqueza não é menor. Não temos a riqueza do tempo, da especialidade, de nossa mente, nossos talentos, muitas especialidades, poderes, virtudes, e especialmente nossa relação com Baba, não? E o outro ponto era esse, de estarmos tão estáveis no autorrespeito, tão consciente do tempo que estamos vivendo, de não quedar afetado, não parar de avançar porque alguém não está passando bem. E quando alguém não está passando bem, tem que pôr para fora, não? E então as pessoas falam coisas desnecessárias. Então, se uno sabe que isso não tem consistência, então, quando nós outros nos afetamos, em realidade é que aún há heridas abertas, não? Então, a verificar isso, a cuidar de uno mesmo, como o Baba dizia, dar tempo a uno mesmo, e depois poder fazer tanto serviço como há tanto serviço para ser, não? Então, o autosserviço, o serviço de los demás, estar de acordo com as diretrizes divinas para proteger-se, para empoderar nosso estado. Essas foram as coisas que eu senti que foram super claras da parte de Baba, e a bendição, por supuesto, não? Estar sempre aí cooperando junto, não permitir a uno mesmo separar-se. Mientras mais podemos entregar algo, mais nos acercamos a Baba, nossa própria fortuna, nossa pureza interna. Então, se isso seja uma boa oportunidade de rumiar para vocês, de estarem assim tão bem conectados com Baba. Baba foi tão amoroso, não? Falou tantas alabanças de los dulces hijos. Então, que disfrutemos. Vamos fazer um momento de meditação e nos despedimos por acá. Om Shanti. Bye bye.